O neuroticismo não. Então a gente pode falar como próximo fator o quê? Escolhe você aí, qual o próximo? Pode ser uma habilidade? Amabilidade. Como você descreveria amabilidade? Amabilidade, vários autores falam em agradabilidade, né? Dá pra falar várias coisas, mas assim, o primeiro que me vem à mente é a empatia, você pensar no outro. E aí vai englobar uma série de outros comportamentos, como a gentileza, né, comportamentos pró-sociais, que, nesse sentido, não tô falando de social no sentido da extroversão, mas pró-sociais, assim, o altruísmo, a cooperação, você se preocupar mesmo com os outros. É meio que o nome da dimensão já diz, né? Que é a agradabilidade. É meio que uma pessoa agradável, né? É o estereótipo de uma pessoa agradável. Ela é empática, ela é suave, ela é prestativa, ela coopera, ela se importa com os outros. A amabilidade, que é o quanto você se importa com os outros, o quanto você é cooperativo, o quanto você é gentil também, e que também é um traço que se separa em duas subcategorias, né, que, se eu não me engano, é a compaixão e a polidez, né, você ser respeitoso, você ser cordial. Então, compaixão, não lembrava que era compaixão não, mas acho que é isso mesmo. É isso mesmo. e aí a compaixão vai englobar toda essa parte, né, que envolve a empatia, a capacidade de você sentir pelo outro, perceber que o outro pode estar sentindo diferente de você, Exato. e aí dosar o seu comportamento, porque não necessariamente aquilo que você quer é o que o outro quer, né? Você ter essa sensibilidade ao outro. E a polidez envolve esse outro aspecto, né, do respeito, do limite. Meu espaço termina onde começa o do outro. É uma pessoa sensível em relação o espaço interpessoal e as emoções alheias, né? Então, é uma pessoa sensível a isso, alta em agradabilidade. Você falou, acho que de empatia em algum momento aí. Empatia, né, que é uma palavra que está na boca do povo, todo mundo fala de empatia. Empatia é uma característica que tem tudo a ver com isso. Exato. E a gente tem uma série de condições psicopatológicas que ilustram muito bem a importância das características englobadas por essa dimensão. Então, por exemplo, o clássico exemplo, né, o psicopata. O psicopata, ele tem um quadro, né, um transtorno de personalidade que é caracterizado justamente claro que é caracterizado por um milhão de coisas, mas dentre essas coisas, a dificuldade de ter empatia. Então, a dificuldade de se colocar no lugar do outro de maneira emocionalmente importante, assim. Você pode até entender como a outra pessoa funciona, mas é um entendimento muito racionalizado. Então é uma pessoa que, por causa disso, ela acaba sendo... Ela acaba virando uma predadora social, né? No caso da psicopatia. Mas você tem outras características que não tem nada a ver com predação social, mas que também gera prejuízos. Por exemplo, o autismo. O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. Dentre as características desse transtorno, você tem vários problemas, não vou entrar muito aqui, mas o autismo ele é caracterizado por um neurodesenvolvimento específico em que certas capacidades não são desenvolvidas no mesmo nível que a população em geral. Uma delas é a empatia. Então, os autistas eles têm problema numa coisa chamada teoria da mente, que é uma coisa que tem a ver com essas características que você falou. Se colocar no lugar do outro, saber o que é apropriado, o que não é, ter compaixão. Então, assim, digamos assim, a cognição social do autista ela é meio descalibrada em vários aspectos em relação ao que seria esperado. Então, se colocar no lugar do outro em certas situações é difícil. Quanto mais grave o caso, maior essa dificuldade, e etc. Por isso que pessoas autistas realmente pontuam baixo em agradabilidade, porque tem dificuldade com todo esse conjunto de habilidades e características aí. Sabe, eu me lembrei enquanto você falou, né, que você falou da psicopatia, do autismo, do Simon Baron Cohen, que ele fala Deu uma sobre... entrevista recente, inclusive, no programa do Jordan Peterson. Ah, é? Tava ouvindo ontem, Ele estava falando sobre a diferença de empatizar e mentalizar, que ambos têm a ver com essa capacidade de entender o outro. Mas o autista tem uma maior dificuldade de mentalizing, né, em inglês. Que aí é o aspecto
de compreender a representação mental do outro, mas não de empatizar, que é sentir pelo outro. Ou seja, o autista tenderia a falar, por exemplo, caramba, não se passou pela minha cabeça que essa pessoa pudesse ficar chateada por não ter vislumbrado aquele cenário mental, mas uma vez que alguém diga pra ele, aí ele sente pelo outro e fala, caramba, sinto muito. Isso. Já o psicopata é o contrário. Ele é capaz de mentalizar, ou seja, ele compreende bem que o outro não vai gostar daquilo, ele compreende bem. Ele tem um entendimento intelectual daquilo, né? Ele tem um entendimento intelectual da representação mental alheia, de que não é a mesma que a dele, mas é racional. E não entra o sentimento de se compadecer, de sofrer pela dor do outro, né? Não tem aquele momento que cai a ficha e ele pensa assim, caramba, cara, agora eu entendi. Pô, desculpa, eu não queria te magoar. Não, pra ele é meio assim, tá, mas, tipo, mesmo que ele entenda por A mais B, ele não consegue sentir aquela coisa. Então ele tem uma dificuldade muito mais complexa de se colocar de fato no lugar alheio, porque nem que ele nem compreendendo intelectualmente ele consegue sentir a coisa. O que não acontece no autismo. É uma distinção interessante, né? É claro que também tem algumas situações em que se você não compreende, você não sente, né? Então, dependendo da situação, o autista ele vai soar insensível por causa disso. Ele não vai conseguir ter uma percepção social fina, porque, enfim, vai faltar uma coisa ou outra. Ou ele não vai sentir porque ele não compreende, ou aquilo não vai fazer sentido, mas é diferente do caso da psicopatia, de fato. E lembrando que, assim, a gente tá falando de agradabilidade, aí vai ter, assim como na extroversão, tem a introversão, né? O seu oposto. A agradabilidade seria naturalmente desagradabilidade, assim, ou muitos autores falam em antagonismo, né? O outro extremo seria... se a pessoa que pontua alto em amabilidade é aquela que é empática, que se preocupa com o outro, que é gentil, que tem comportamentos pró-sociais, no outro extremo seria aquele que tem comportamentos antissociais, como no caso da psicopatia, mas deixando a psicopatia um pouquinho de lado, que é um extremo, né? A gente pode até depois, num outro episódio, falar mais especificamente disso, mas assim, uma pessoa com agradabilidade ou amabilidade muito baixa é aquela pessoa que tá sempre em conflito, que é sempre desagradável, que alguns chamam de antagonismo, né? Que tá sempre criando uma treta, que tá sempre arrumando uma confusão, que não perde uma oportunidade de fazer um comportamento pra diminuir o outro, pra pisar no outro, enfim. Então, seria essa tendência, né? Oposta. Sim. A pessoa mesquinha também, né? Que não é altruísta, não é cooperativa. Sim.